Alô, turma, bom dia, como é que vocês estão? Vamos aqui continuar a nossa aula, professor Daniel, primeira série do ensino médio de Geografia. Tá ali, nossa matéria hoje, nós estamos falando sobre a questão das indústrias e das questões de presidentes, de eventos históricos. Agora a gente vai falar sobre as indústrias no governo do presidente Lula. Aí eu coloquei alguns detalhes aqui para não passar em branco. Por exemplo, governo Lula. Lula, quando foi eleito, ele foi eleito em 2002 e o seu governo foi de 12 mandatos de 4 anos. Durou de 2003 a 2008. Aí eu coloquei alguns detalhes aqui para a gente ter um entendimento no que foi o governo do presidente Lula. Por exemplo, durante os anos do governo do presidente Lula, o PIB, o Produto Interno Bruto, teve um crescimento médio de 4% ao ano. Então, o PIB brasileiro nesse período era um PIB considerado médio para bom. Durante o cenário econômico, tivemos, sobretudo, as exportações das matérias-primas que eram realizadas nas indústrias brasileiras eram feitas dentro do Brasil. Antigamente, alguns governos, como o próprio governo militar até o governo Fernando Henrique Cardoso, eles faziam a produção para vender não para fora do país, fazia a produção interna para vender dentro do país para arrecadar dinheiro. Então, vai haver exportações da matéria-prima, da nossa produção, do que foi feito no Brasil, para outros países. Por exemplo, esse termo commodities são investimentos realizados dentro do Brasil, que eram realizados por empresas de outros países. Eles investiam dinheiro no Brasil e o Brasil oferecia, de repente, a mão de obra. Vamos dar um exemplo que vinha uma empresa americana. Você tinha mão de obra brasileira para trabalhar nessas empresas. Então facilitava a vida dos brasileiros. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Vai haver, no período do governo do presidente Lula, o crescimento da China. A China hoje, ela é um fenômeno, pessoal. Ela tem um PIB de 12%, ela entrou nos mercados do mundo com seus produtos de forma avassaladora. Existe essa questão do coronavírus que começou lá e disseminou para o mundo todo. Alguns países começam a fazer campanha contra a China, porque a China ela praticamente pegou de 25 a 30% do mercado econômico mundial, que era de alcunha americana e da União Europeia. Entendeu? Então a gente tem que ter essas situações no nosso dia a dia. Então, quando você tem o crescimento da China, a China vai ser, pessoal, o principal parceiro econômico do Brasil, tanto nas indústrias, na parte de alimentação, na parte de vestuário. Então, a China é o maior comprador de produtos brasileiro. Então, o Brasil, nas suas indústrias, nós revendemos para eles, para os chineses. A China compra muito a nossa produção de aves. Também a gente vende muito minério de ferro para eles. Nós vendemos nosso excedente de produção também. Eles praticamente, pessoal, tirando também os Estados Unidos, que também é o maior produtor que nós temos no nosso consumo internacional, nos nossos produtos, China e Estados Unidos são os nossos maiores produtores, nossos maiores compradores de nossos produtos aqui a nível brasileiro. Por exemplo, a China teve uma participação muito boa até 2017 nos produtos brasileiros. Aí, devido a situações de falta de entendimento, conversas. Porque aquilo, hoje,
cada país ele paga pelos seus governantes. Até 2017, o Brasil tinha um bom relacionamento com a China. Quando assume o nosso atual presidente, isso aí é um direito dele, ele é presidente, ele vai cortar alguns investimentos com a China. E o Brasil não pode ter corte de investimentos, porque o Brasil ele precisa vender seus produtos não só para a China, para outros países. Então ele vai ter um embate muito feio com a China, com os países da Ásia, com os países da Europa, e ele vai abrir o mercado somente para os americanos, para os Estados Unidos da América. E isso vai ocasionar um grande problema. Por exemplo, nós temos hoje alguns produtos que são essenciais para o nosso Brasil, para a nossa sobrevivência no mercado, tanto dentro e fora do país, no que tange a parte industrial brasileira. Por exemplo, a soja, ela é responsável por 78%, 79% de todas as exportações do Brasil. Você vê, a soja. O minério de ferro também é responsável por 54% de todas as exportações do Brasil. E o petróleo também está nesse meio aqui, galera. Ele também é responsável por 44,22% de todas as exportações do Brasil. O petróleo, todo mundo sabe, pessoal, que o petróleo é um recurso que não se renova. Ele é utilizado e acaba. No Brasil, temos alguns produtores de petróleo. Por exemplo, a maior produção de petróleo do Brasil, cerca de 80% do nosso petróleo que nós temos, está sendo encontrado no estado do Rio de Janeiro. 80% da produção do petróleo brasileiro é encontrado no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é o principal produtor de petróleo do Brasil. Depois temos a Bahia e Espírito Santo. Esses três estados são os principais produtores de petróleo. Tudo bem, galera? Então tá aqui, ó. Esse foi as principais características industriais do governo do presidente Lula. E agora a gente vai fazer alguns exercícios de fixação só para o entendimento que é sobre os tipos de indústrias. Tudo bem, galerinha? Então vamos fazer juntos. Tá aqui. Primeira questão. Primeira questão lá, galera. O segmento industrial que tem sua produção destinada diretamente para o mercado consumidor se liga no consumidor. Consumidor é quem compra. Tudo bem? A partir de bens provenientes das indústrias ou recursos da agricultura. Então, as alternativas: indústria de bem de consumo, indústrias extrativas, indústria de bem de produção, indústria de equipamentos. Então, o que está ligado à agricultura são o quê? Indústrias extrativas. Vem da retirada do produto para ele ser transformado em mercadoria. Então, galerinha, é a letra B. B de consumo não é, porque o B de consumo já é o produto feito para o nosso bel prazer. B de produção também não é, nem tão quanto equipamentos. Então, a número 1 é a letra B. Na número 2, faltou aqui um I, desculpa, galera, faltou um izinho aqui, vou colocar aqui. Colocar aqui para ficar
mais bonitinho. Indústria de bens de consumo fabricam produtos que são consumidos pela população em geral, sendo ramificadas em dois segmentos, galera. Então tá lá, 2 segmentos. As indústrias de bem duráveis, que são o que bem duráveis? São indústrias que possuem um tempo ilimitado de utilização. Um tempo ilimitado de utilização. Temos exemplos aí: automóveis, eletrônicos e eletrodomésticos. O que são as indústrias de bem não duráveis? São indústrias que têm o tempo limitado para ser o quê? Utilizado. Tudo bem? Então, alimentos não perecíveis, roupas, vestidos, calçados, são elementos o quê? São indústrias de bens não duráveis. E a última, o setor industrial tem se modernizado, utilizando tecnologia cada vez mais sofisticada, como robôs e equipamentos de grande precisão. No entretanto, alguns segmentos da indústria não possuem grande aparato tecnológico. Marque a alternativa que corresponde ao tipo de indústria que utiliza o quê? Pouca tecnologia no processo de produção. A que produz e não investe em produtos de ponta são as indústrias tradicionais. É a letra C. Tá bom, galerinha? Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa quinta-feira. Fiquem na paz, se cuidem e aquele abraço. Fui, galera!